Sempre fui do tipo que acreditava no poder da família. Cresci escutando que sangue é mais espesso que água, que irmãos devem se proteger, que o amor fraterno é incondicional. E foi por acreditar nessas mentiras sentimentais que entreguei as chaves do meu apartamento para o meu irmão. Ele tinha sido demitido fazia 2 semanas. Chegou até mim com os olhos avermelhados, barba por fazer, roupa amarrotada e a voz embargada. Eu só preciso de um lugar para me reerguer, mana. Juro que é temporário. Não pensei 2 vezes. Entreguei as chaves sem exigir nada. Nem aluguel, nem prazo. Apenas confiei. Era o mínimo que eu poderia fazer, não era? Afinal, eu já estava com a vida estabilizada, foi o que ele mesmo disse, com um sorriso envergonhado. Você já venceu na vida. Eu só preciso de uma chance. Meus amigos me alertaram. Disseram que ele sempre teve o dom de se aproveitar dos outros, que vivia de empurrar responsabilidades e que eu seria apenas mais um degrau na escada da conveniência dele. Mas eu calei todos os avisos com o argumento que sempre usei quando se tratava de família: ele é meu irmão. Nos primeiros dias, ele se mostrou grato. Lavou a louça, levou o lixo, até mandou mensagens agradecendo. Eu, que morava em outro estado por causa do trabalho, me tranquilizava imaginando meu apartamento em boas mãos. Estava errada. Muito errada. As suspeitas começaram com mensagens de vizinhos. Primeiro foram reclamações sobre música alta, depois sobre movimentações estranhas. No início, achei exagero. Talvez estivesse recebendo amigos, se distraindo. Ele precisava disso, pensei. Mas bastou uma ligação mais específica para minha ingenuidade começar a derreter como gelo ao sol. Olha, não quero me meter, mas seu irmão está alugando seu apartamento por hora. Tem gente entrando e saindo de lá o tempo inteiro. E, bom, ele não está exatamente pedindo documento, se é que você me entende. Fiquei em silêncio. Um gelo se espalhou por dentro do meu peito. Aquilo só podia ser um mal-entendido. Um engano. Ou uma brincadeira de mau gosto. Mas não era. No mesmo dia, pedi para uma amiga de confiança ir até lá e observar. Em menos de 24 horas, recebi provas. Fotos. Vídeos. Horários. Conversas em aplicativos de aluguel clandestino. O meu lar, o espaço que construí com tanto esforço, cada móvel escolhido a dedo, cada centavo poupado, havia se tornado um motel improvisado. Meu irmão cobrava por hora. Cobrava caro. E as contas batiam. Em menos de 30 dias, ele tinha lucrado o equivalente a $15.000. Liguei para ele. A mão tremia. A garganta secava. O coração parecia querer sair do peito. Como você teve coragem? Perguntei, com a voz falha. Ah, qual é? Você já é rica. Eu precisava do dinheiro. Você não usa esse lugar mesmo. Cada palavra foi uma facada. O tom debochado, a justificativa egoísta, a forma como ele inverteu tudo, como se o errado fosse eu, por não ter continuado pobre o suficiente para justificar minha generosidade. Ele usou meu sucesso contra mim. Como se eu merecesse ser explorada apenas por ter conquistado alguma coisa na vida. Respirei fundo. 3 vezes. Me lembrei de tudo que tinha engolido calada por ele ao longo dos anos, as dívidas que eu cobri, as brigas em que tomei as dores dele, os jantares em que ele saía e esquecia a carteira. Eu era sempre a salvadora silenciosa. E ele, o eterno ingrato. Desta vez, não. Estou ligando para o meu advogado, falei, firme. Você tem 24 horas para sair. Depois disso, será despejado judicialmente. E não se atreva a tocar em nada que não seja seu. Ele riu. Riu. Que exagero, mana. Você vai mesmo fazer isso comigo? Por causa de dinheiro? A gente é sangue. Sangue. A mesma palavra que ele usou para justificar a traição. A mesma desculpa covarde que tantos usavam para se safar das consequências. Mas naquele momento, algo dentro de mim quebrou de vez. Eu desliguei. E liguei para o Dr. Álvaro, o homem que cuidava de meus contratos imóveis. Expliquei a situação, e ele foi taxativo. Você tem provas, tem o contrato de posse, tem testemunhas.
Não se preocupe. Vamos resolver isso legalmente. Mas prepare-se. Gente assim não sai calada. E ele tinha razão. Horas depois da ligação, meu celular explodiu de mensagens. Primeiro foram pedidos. Depois, vieram os áudios raivosos. Me acusando de ter arruinado a vida dele, de ser uma irmã fria, uma egoísta, uma traidora da própria família. E então, algo que não esperava aconteceu. Uma notificação. Depois outra. Depois mais 3. E então a tela do celular travou de tantas ligações. Alguém havia publicado um vídeo nas redes sociais. E ali estava eu, no meio de uma montagem grotesca, áudios meus recortados, trechos das minhas conversas de trabalho usados fora de contexto, imagens da minha casa, da minha intimidade, divulgadas sem minha permissão. Meu irmão havia me exposto publicamente. Usando tudo que conseguiu gravar sem minha autorização. Tudo para se vitimizar, tudo para manipular a narrativa, tudo para inverter os papéis. Agora, diante do mundo, ele era o pobre coitado traído pela irmã rica e cruel. Mas ele se esqueceu de uma coisa. Eu não sou o tipo de pessoa que recua diante de uma injustiça. Eu não sou a irmã burra e submissa que ele conhecia. Não mais. Na manhã seguinte, já tinha contratado uma equipe de crise de imagem, um perito em crimes digitais e 2 investigadores privados. E naquela tarde, descobri algo que mudou tudo. Naquela tarde, quando a perícia digital me enviou os primeiros relatórios, meus olhos correram linha por linha com um misto de raiva e descrença. O vídeo que meu irmão havia publicado não apenas violava minha privacidade, mas também incluía imagens captadas com câmeras escondidas que eu nunca instalei. Ele tinha invadido minha casa e armado um circo com câmeras ocultas. E não apenas nas áreas comuns, mas no meu quarto, no meu banheiro. O nível da invasão era grotesco. E, pior, ele teve a audácia de usar isso para se pintar como a vítima diante de milhares de pessoas. A publicação viralizou. Comentários de desconhecidos pipocavam, uns me chamando de elitista, outros de cruel. Mas o que mais me doía eram os que diziam: ela mereceu. Os ricos sempre pisam em quem está por baixo. Meu nome, meu rosto, meu endereço, tudo estava ali. Meu irmão, num ato desesperado de autopromoção, havia me transformado em vilã da própria história. E o mundo adorava uma boa história com uma vilã rica. Eu poderia ter chorado. Poderia ter me trancado. Poderia ter me calado. Mas a mulher que ele conheceu anos atrás já não existia mais. Aquela que deixava o mundo pesar nas costas e aceitava a cada migalha em nome do amor familiar, foi enterrada no mesmo instante em que vi meu rosto em um vídeo editado por ele. Minha resposta viria. Não na mesma moeda. Eu não revidaria com escândalo. Eu devolveria com precisão cirúrgica. Quero tudo. Documentem cada transação feita por ele. Descubram quem alugou, onde, por quanto. Vasculhem contas bancárias. Verifiquem se houve evasão fiscal. Se ele declarou renda. Se usou nome falso. Se mexeu em algum objeto meu, disse ao Dr. Álvaro e à equipe que contratei. 3 dias depois, tive a primeira vitória. Encontramos provas de que ele havia falsificado minha assinatura em um contrato de locação digital para tentar se proteger legalmente. Foi burro. Ele achou que bastava copiar meu nome, usar um e-mail falso e ninguém notaria. Mas a assinatura digital estava vinculada ao IP do meu próprio apartamento. E pior, em nome de um aplicativo que ele criou no próprio CPF para lucrar com os aluguéis alternativos. Meu irmão não era apenas um parasita. Era um criminoso. E como um criminoso, seria tratado. Entrei com uma ação judicial. Não uma simples ordem de despejo, mas uma denúncia formal por falsidade ideológica, invasão de privacidade, uso indevido de imagem e apropriação indébita de imóvel. O processo foi aberto sob sigilo, e meu advogado foi claro. Ele vai surtar quando souber. Mas é assim que funciona: quem brinca com fogo, precisa aprender que há coisas que queimam de verdade. No 4º dia, enquanto eu organizava a papelada no escritório, recebi uma ligação da minha mãe. Suspirei fundo. Até aquele momento, ela havia se mantido em silêncio. Nem para me perguntar como eu estava. O que você está fazendo com seu irmão, garota?
Ela perguntou, sem nem ao menos um oi. Estou devolvendo o que ele me entregou. Só que com juros, respondi. Você vai destruir a vida dele. É seu sangue, pelo amor de Deus. Aquela palavra de novo. Sangue. Eu ri, mas foi um riso amargo. Porque se sangue significasse alguma coisa, ela teria me defendido. Teria repreendido meu irmão. Teria estendido a mão quando ele me expôs. Mas não. Para ela, como sempre, ele era a vítima. E eu, a errada. Ele não precisou de mim para se destruir. Ele fez isso sozinho, falei, antes de encerrar a ligação. Ela voltou a ligar. Diversas vezes. Depois foi meu pai. Meus tios. Até uma prima que eu nem via há 10 anos decidiu aparecer com um textão de moralidade. Todos tentavam me convencer a recuar. Usavam palavras como a família, perdão, segunda chance. Mas nenhum deles se preocupou com o que ele fez comigo. Nenhum. E isso dizia tudo. Na semana seguinte, o juiz acatou nosso pedido de liminar. Um oficial de justiça foi até meu apartamento acompanhado de um policial para notificá-lo. E, claro, meu irmão filmou tudo. Postou como se fosse mais uma cena de injustiça contra o pobre homem traído pela própria irmã. Mas o que ele não esperava, era o que viria depois. Com as provas do aplicativo, das movimentações bancárias, das câmeras escondidas, dos dados das redes sociais e até de uma denúncia anônima de uma mulher que usou o apartamento e percebeu que estava sendo filmada, conseguimos converter o processo em criminal. O Ministério Público assumiu o caso. A partir dali, ele não estava mais lidando com a irmã rica. Estava lidando com a justiça. Ele começou a correr. Tentou apagar provas, deletar contas, sumir com o celular. Mas tudo já havia sido documentado. Ele tentou até dizer que era tudo uma armação minha, mas os prints, os áudios, os recibos e as transferências diziam o contrário. A última vez que tentei falar com ele, antes da bomba final, foi por mensagem. Eu queria entender. Queria que ele me dissesse, mesmo que fosse para mentir, eu errei. Fui fraco. Me perdoa. Mas ele respondeu com uma única frase. Você vai se arrepender de mexer comigo. Naquela noite, eu dormi pouco. Não porque temi, mas porque senti o fim de qualquer laço possível. Porque percebi que, por mais que o mundo diga que família é tudo, algumas pessoas simplesmente não merecem espaço em nossa vida, nem mesmo como lembrança. Mas o destino é criativo. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do advogado. Precisamos conversar. Encontramos algo muito maior do que esperávamos. E você vai querer ver isso com seus próprios olhos. Fui direto ao escritório do Dr. Álvaro, coração disparado. O tom da voz dele na ligação anterior ainda ecoava na minha mente, e não era exagero. Ele falava como quem havia encontrado um cadáver dentro de uma caixa de sapatos, tenso, contido, quase assustado. Quando entrei na sala, ele apenas apontou para a tela do notebook. Veja por si mesma. As imagens eram nítidas, extratos bancários, movimentações internacionais, comprovantes de transações em criptomoedas. Tudo vinculado ao CPF do meu irmão. Só que não eram depósitos ou pagamentos pequenos. Eram transferências vultosas, em datas precisas que batiam com os dias mais movimentados no meu apartamento. O que é isso? Perguntei, tentando não parecer mais desnorteada do que já estava. É muito mais do que prostituição ilegal, violação de privacidade ou falsificação de assinatura, senhora. Isso é tráfico de dados pessoais. Seu irmão vendia informações dos clientes que usavam o apartamento. Engoli em seco. Informações? Como assim? Nomes, documentos, localização em tempo real, conversas íntimas. Tudo que era registrado pelas câmeras e microfones que ele escondeu. Ele criava perfis. Vendeu os dados para grupos de apostas clandestinas, sites ilegais e até para uma rede de chantagistas virtuais. Estamos falando de um esquema bem articulado, e seu apartamento foi o epicentro. Meu estômago virou. Um arrepio me percorreu inteira. Eu me sentei, senti as mãos suando. Meu irmão não era apenas um aproveitador.
Ele era um criminoso de verdade. Um explorador de vidas alheias. Um vendilhão de intimidades. E usou o lugar onde morei, sonhei, chorei, construí memórias, como uma arena suja para o pior tipo de crime digital. A raiva que senti naquele momento não foi explosiva. Foi lenta. Um fogo frio que se espalha pela pele e vai corroendo por dentro. Isso muda tudo, eu disse, com a voz arrastada. Muda, sim. E por isso eu preciso que você esteja preparada. A imprensa vai pegar isso cedo ou tarde. Já solicitamos o bloqueio de bens, e provavelmente ele será intimado para depor nos próximos dias. Mas ele ainda não sabe que a situação subiu para outro nível. E, conhecendo o perfil, é bem provável que ele tente sumir. Deixe que tente, respondi, me levantando. Eu o deixei morar de graça. Ele me roubou, me expôs, me sujou. Agora, é minha vez de mostrar quem ele realmente é. Saí do escritório sentindo uma fúria serena. Aquela fúria que não berra, não bate portas, não grita. Aquela fúria que age. Que calcula. Que mira. Voltei para o apartamento naquela tarde. Pela primeira vez desde que ele se instalou ali. A porta estava trancada. O cheiro que escapava pelas frestas me enojou. Mas eu estava ali para encarar tudo de frente. Respirei fundo e entrei com a chave reserva que guardei fora dali, escondida dentro do suporte da caixa de energia. Era uma segurança antiga que, por ironia, salvou minha dignidade agora. O que encontrei dentro do apartamento não era mais meu lar. As paredes estavam imundas. O sofá está manchado. Os lençóis, nem se fala. O banheiro exalava urina velha misturada com desinfetante vencido. E havia câmeras embutidas no teto, escondidas atrás de estantes, até no espelho. Meu coração apertou. Um aperto que misturava dor com repulsa, saudade com vergonha. Me abaixei lentamente e encostei a mão no chão frio da sala, fechando os olhos. Eu lembrava de quando instalei aquele piso com o dinheiro do meu primeiro bônus na empresa. Lembrava da noite em que fiquei horas deitada ali, chorando por um término que me dilacerou. Lembrava dos jantares sozinha, ouvindo música, sentindo finalmente que eu era dona do meu mundo. Ele não sujou só o espaço. Ele contaminou as memórias. De repente, uma batida na porta. Me levantei com o corpo tenso, imaginando que fosse ele. Mas não. Era o oficial de justiça, acompanhado da polícia. Vieram buscar provas. Eu os deixei entrar, mostrei tudo. A equipe técnica removeu os equipamentos, fez registros, colheu digitais. No meio do processo, um dos agentes me olhou com um misto de pena e respeito. Seu irmão vai pagar caro. E não falo só legalmente. O tipo de gente que compra esse tipo de informação, não gosta de virar alvo. E ele guardava tudo em HDS externos com endereços, valores, até nomes de quem comprou os pacotes. Isso vai feder. Fiquei em silêncio, mas por dentro, senti que alguma engrenagem maior havia sido acionada. Uma que nem mesmo eu controlaria dali em diante. Na manhã seguinte, recebi mais uma ligação. Desta vez, de um número bloqueado. Você me destruiu, era ele. Não. Você se destruiu. Eu só deixei que os outros vissem o que você sempre foi. Você acha que venceu? Eu tenho coisas. Coisas sobre você. Quer mesmo ir até o fim? Vá em frente. Poste tudo. Mas saiba que a cada segundo que tentar me derrubar, eu estarei 3 passos à frente. Sabe por quê? Silêncio do outro lado. Porque você só sabe viver às custas dos outros. E eu? Eu construí meu império com minhas próprias mãos. Você nunca vai me alcançar. Desliguei. E naquela mesma tarde, os noticiários começaram a pipocar com a manchete. Homem é investigado por tráfico de dados e câmeras ilegais em imóvel alugado. Vítima é a própria irmã. Os comentários agora mudavam de tom. As redes sociais começaram a perceber o monstro por trás da narrativa vitimista. Mas eu sabia que ele não iria se entregar tão fácil. Porque monstros covardes sempre atacam antes de cair. As mensagens pararam por 2 dias.
Foi como se ele tivesse evaporado, sumido do mapa. Nenhuma publicação. Nenhuma indireta. Nenhum áudio raivoso. E isso, mais do que qualquer grito ou acusação, me deixou em alerta. Meu irmão não era do tipo que se calava. Ele era o tipo que armava no silêncio. No terceiro dia, o golpe veio. Não contra mim, mas contra minha reputação. Um dossiê anônimo foi publicado em um site obscuro, cheio de informações distorcidas, imagens adulteradas e e-mails falsificados. Alegações de que eu estaria envolvida em lavagem de dinheiro, tráfico de influência e outras fantasias criadas por uma mente desesperada. O material circulou entre fóruns de conspiração digital e perfis sensacionalistas. E embora não tenha ganho força nos veículos sérios, bastou para que eu sentisse os olhos do mundo queimando na minha pele. Minha caixa de entrada explodiu. E-mails de jornalistas. Comentários anônimos. O que você tem a esconder, ricaça? Pagando de vítima agora, né? Teu irmão tentou avisar. Respirei fundo. Aquilo não era só uma tentativa de vingança. Era uma sabotagem pensada. Um último recurso de alguém que sabia que o cerco estava se fechando. Alguém que não se importava mais com a própria imagem, só queria arrastar quem pudesse com ele. Convoquei uma reunião de emergência com meus advogados e a equipe de crise de imagem. Vamos derrubar esse site, disse, firme. Já acionamos o provedor, respondeu um dos técnicos. Mas eles estão usando servidores na Rússia. Vai levar tempo. Por ora, conseguimos restringir o acesso no Brasil, mas não globalmente. Tempo é o que ele quer, murmurei. Dr. Álvaro cruzou os braços e me olhou nos olhos. Você está segura, mas ele está desesperado. E gente desesperada é perigosa. O juiz autorizou a prisão preventiva, mas ele desapareceu. A polícia acredita que ele saiu do país. Com que dinheiro? Com o dinheiro que ganhou vendendo as informações. E provavelmente com documentos falsos. A investigação internacional já foi solicitada. Meu mundo, que já estava de cabeça para baixo, virou um campo de batalha. Até as pessoas que antes me defendiam começaram a desconfiar. Porque, no fundo, é mais fácil acreditar que a mulher de sucesso é dissimulada do que aceitar que o homem fracassado da história é o verdadeiro vilão. Mas eu não me calei. Pela primeira vez, dei uma entrevista. Olhei direto para a câmera e contei tudo. Sem teatralidade. Sem choro. Apenas a verdade. Mostrei as provas. Mostrei os registros. Mostrei as imagens do apartamento, as cópias das transações, os prints dos e-mails. E quando me perguntaram por que eu deixei meu irmão morar lá, mesmo com tantos alertas, respondi com o que mais doía. Porque eu ainda acreditava que ele era apenas um homem perdido, e não um predador. Foi essa frase que mudou o curso da narrativa pública. As redes começaram a se virar contra ele. Um a um, os antigos defensores a silenciaram. Alguns até se desculparam. E então, como uma avalanche, outras vítimas apareceram. Mulheres que foram filmadas. Clientes que receberam chantagens. Pessoas que perderam empregos, relacionamentos, paz, por causa de um homem que transformava a fragilidade alheia em lucro. Meu irmão havia cruzado todas as linhas possíveis. E agora, estava prestes a pagar. 4 dias depois, recebi uma ligação da Polícia Federal. Encontramos seu irmão tentando atravessar a fronteira com documentos falsos. Está detido. Vem para cá ainda esta semana. Fiquei em silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo minha própria respiração. Ele falou alguma coisa? Perguntei, sem saber o que esperava ouvir. Disse que você destruiu a vida dele. E que vai fazer de tudo para sair como herói. Agradeci, desliguei e encostei a testa na vidraça da janela. A cidade lá fora continuava viva, indiferente. Mas dentro de mim, havia um campo em ruínas. Um espaço devastado pelas lembranças de infância, pelas promessas quebradas, pelos momentos em que eu acreditei que amor de irmão bastava para perdoar tudo. Naquela noite, sonhei com ele criança. Rindo. Correndo descalço pelo quintal da nossa antiga casa. E eu atrás, gritando para ele não pular da árvore.
Eu ainda acreditava que era minha obrigação protegê-lo. Mas agora eu sabia, não era. Era minha obrigação proteger a mim mesma. 2 dias depois, sentei-me no tribunal. Ele entrou algemado, cabeça baixa, expressão fria. Nossos olhares se cruzaram. Ele tentou sorrir, como quem ainda acreditava que podia me manipular com um simples gesto. Mas meus olhos não vacilaram. Ele não viu culpa. Ele não viu medo. Ele viu uma mulher que já não pertencia ao passado que ele queria reconstruir com mentiras. O juiz iniciou a audiência. As provas foram apresentadas. Meu testemunho foi firme, objetivo, incontestável. Os vídeos, as contas, os relatos das vítimas, tudo caía sobre ele como pedras. E então veio o momento mais silencioso de todos. O juiz olhou para ele e perguntou: "O senhor tem algo a dizer?" Meu irmão levantou o rosto. E pela primeira vez, vi seus olhos realmente assustados. Não por remorso, mas por perceber que não havia mais saída. Que até o fundo do poço tem fim. Ele apenas murmurou: "Ela me devia isso." A sala caiu num silêncio quase religioso. E naquele momento, eu soube, ele não se arrependia. Nunca se arrependeria. E era exatamente por isso que eu não perdoaria. O veredito saiu do jeito que eu sabia que sairia. Culpado. Culpado por invasão de privacidade, por apropriação indevida, por falsidade ideológica, por comercialização de dados sigilosos, por tentativa de difamação pública. A pena ainda seria determinada, mas o juiz deixou claro, ele não sairia dali tão cedo. E, mesmo quando saísse, carregaria para sempre o nome marcado pelos próprios atos. As câmeras se apagaram. Os murmúrios cessaram. E quando tudo terminou, fiquei ali sentada por mais alguns segundos, observando meu reflexo na tela preta do monitor onde, minutos antes, eu revisava provas. Não me vi como uma vencedora gloriosa, dessas de filme. Me vi cansada. Exausta. Mas em paz. Finalmente em paz. Na saída do tribunal, ele me olhou mais uma vez. Dessa vez não sorriu. Nem falou nada. Só me encarou com um misto de raiva e vergonha, como se finalmente tivesse percebido que não adiantava mais tentar inverter a verdade. Eu não era vilã. Nunca fui. E ele nunca foi vítima de nada além das próprias escolhas. Durante semanas, precisei reconstituir meu nome. Apaguei rastros, reconstruí o que foi manchado, resgatei contratos que ele quase destruiu. E, no meio desse processo, entendi algo que mudou para sempre a forma como vejo o mundo. Às vezes, para seguir em frente, é preciso arrancar laços que te estrangulam, mesmo que esses laços tenham o mesmo sangue que corre nas suas veias. Vendi o apartamento. Não queria mais pisar ali. Não queria mais o cheiro das paredes sujas, a sombra das câmeras, o eco das risadas que invadiram minha casa sem permissão. Contratei uma empresa para limpar tudo, reformar, tirar até o último vestígio da passagem dele ali. Depois entreguei as chaves a um jovem casal que comprou o imóvel com os olhos brilhando de felicidade. Desejei que eles fizessem ali o que eu não pude, recomeçar sem fantasmas. Mas o capítulo final da minha história com meu irmão ainda não tinha sido escrito. 2 semanas depois da audiência, recebi uma carta. Escrita à mão. A letra era dele. Reconheci na hora. Abri com cuidado, como quem abre uma ferida pela última vez antes de deixá-la cicatrizar de vez. Mana! Sei que você venceu. Parabéns. Mas saiba que um dia você também vai cair. E quando cair, vai lembrar que foi a própria família que você jogou aos lobos. Eu talvez não saia daqui tão cedo, mas o mundo dá voltas. Cuidado para não estar na beira da próxima. De um irmão que só queria um pouco do que você sempre teve. R. Sorri. Não por ironia. Por certeza. Porque a carta não era uma ameaça real. Era apenas a última tentativa de controle. A última fagulha de um orgulho ferido que se recusava a aceitar a derrota. A carta foi direto para a lareira. Vi as palavras se desmancharem, uma a uma, enquanto o papel se encolhia entre as chamas. Na manhã seguinte, viajei. Fui para um lugar alto, silencioso. Vista de montanha.
ar puro. E levei comigo apenas um caderno e uma caneta. Sem internet. Sem notificações. Sem ruído. Ali, escrevi tudo. Cada detalhe. Cada dor. Cada verdade que gritou dentro de mim durante aquela tempestade. E no final da última página, deixei registrado algo que precisava dizer não a ele, mas a mim mesma. Você sobreviveu. Você não se curvou. Você não se perdeu tentando salvar quem não queria ser salvo. E agora, você finalmente é livre. Fechei o caderno com uma lágrima silenciosa descendo pelo rosto. E pela primeira vez em muito tempo, sorri sem culpa. Sem medo. Sem precisar me explicar. A vida seguiu. Reconstruí laços com quem me respeitou no silêncio. Me afastei definitivamente de quem só se aproximava por interesse. E criei um novo lar, onde cada parede trazia apenas memórias que eu escolhi construir. Nunca mais ouvi falar dele. E, se ouvir, não será com o coração em desespero. Será com a mesma paz de quem sabe que fez o que era certo. De quem devolveu cada golpe com a força da justiça. De quem não se sujou para vencer, apenas deixou que a verdade fosse mais forte do que qualquer mentira. Meu irmão destruiu nosso vínculo com as próprias mãos. E eu? Eu reconstruí a mim mesma a partir das cinzas. Porque eu sou assim, quanto mais tentam me apagar, mais eu aprendo a incendiar os caminhos que me impedem de seguir em frente. Fim.